Queridos irmãos, com muita alegria, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Estamos começando mais uma pré-aula da classe dos adultos da nossa Escola Bíblica Dominical. E convidamos você para ficarmos juntos aqui no nosso canal, Portal Escola Dominical, o canal da EBD, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em Guarulhos, São Paulo. E como já dissemos nas aulas anteriores, o tema da nossa revista nesse trimestre é o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. E na aula de hoje estudaremos a lição 12 com o tema O Reinado de Josias. Veremos o encontro de Josias com o livro da lei, a dedicação deste grande monarca na destruição dos ídolos e o retorno da celebração da Páscoa. Se você deseja aprender mais sobre este importante assunto, então continue conosco no seu programa Escola Bíblica Dominical. Curiosidade Bíblica. Você sabia que Josias reinou entre os anos 640 a 609 a.C.? E que foi durante o seu reinado que no ano 612 a cidade de Nínive foi destruída pelos medos? E que a grande cidade assíria foi finalmente aniquilada? Vejamos o que nos diz o texto áureo. Texto áureo. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: Achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã, e ele o leu. Segundo Reis, capítulo 22, versículo 8. A verdade prática nos diz: nos dias de hoje, Deus ainda levanta homens e mulheres dispostos a combater a cultura da idolatria que se perpetua através das gerações. Leiamos a leitura bíblica em classe para a lição de hoje. Acompanhe conosco a palavra do Senhor. Leitura bíblica em classe. Segundo Reis, capítulo 22, do versículo 3 ao 5 e versículo 8. Capítulo 23, do versículo 2 ao 5 e versículos 21, 22 e 25. Sucedeu, pois, que no ano 18º do rei Josias, o rei mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: Sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que tome o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas do umbral da porta ajuntaram do povo, e que os deem na mão dos que têm o cargo da obra, e que estão encarregados da casa do Senhor, para que o deem àqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para repararem as fendas da casa. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: Achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã, e ele o leu. E o rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá, e todos os moradores de Jerusalém, e os sacerdotes e os profetas, e todo o povo, desde o menor até o maior. E leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro do concerto, que se achou na casa do Senhor. E o rei se pôs em pé junto à coluna, e fez o concerto perante o Senhor, para andarem com o Senhor e guardarem os seus mandamentos, e os seus testemunhos, e os seus estatutos, com todo o coração e com toda a alma, confirmando as palavras deste concerto, que estavam escritas naquele livro. E todo o povo esteve por este concerto. E o rei mandou ao sumo sacerdote Ilquias, e os sacerdotes da segunda ordem, e os guardas do umbral da porta, que se tirassem do templo do Senhor todos os utensílios que se tinham feito para Baal, e para o bosque, e para todo o exército dos céus, e os queimou fora de Jerusalém, nos campos de Cedron, e levou as cinzas deles a Betel. Também destituiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos nas cidades de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que incensavam a Baal, ao sol e à lua, e aos mais planetas, e a todo o exército dos céus. E o rei deu ordem a todo o povo, dizendo: Celebrai a Páscoa ao Senhor vosso Deus, como está escrito no livro do concerto. Porque nunca se celebrou tal Páscoa como esta, desde os dias dos juízes que julgaram a Israel, nem em todos os dias dos reis de Israel,
nem tampouco dos reis de Judá. E antes dele, não houve rei semelhante que se convertesse ao Senhor com todo o seu coração, e com toda a sua alma, e com todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés. E depois dele, nunca se levantou outro tal. Muito bem, conforme já dissemos, neste trimestre estamos estudando o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. E a introdução da nossa lição nos diz que o reinado de Josias foi o último dos reis justos de Judá. Nunca houve um rei como ele que se voltasse para o Senhor de todo o coração. Este grande monarca e fiel homem de Deus expurgou o país de todas as falsas divindades ali colocadas por seus ancestrais. E ao saber que o livro da lei havia sido encontrado dentro do templo, iniciou em seu reino a maior e mais impactante renovação espiritual vista entre todas as tribos de Israel. Pois bem, vamos passar agora à análise dos tópicos da lição de hoje. O tópico número 1 diz o seguinte: Josias repara o templo. Josias, ele achou um livro da lei no templo. Com seu desejo de realizar reparos na casa do Senhor, Josias ordenou a Safã, o escrivão, e a outros assessores que fossem ao encontro do sumo sacerdote Ilquias e arrecadassem todos os possíveis recursos financeiros. Pode-se imaginar a enorme surpresa que teve o escrivão do rei ao receber do sumo sacerdote Ilquias a notícia de que o livro do Senhor havia sido achado dentro da casa do Senhor, conforme está escrito em 2 Reis, capítulo 22, versículo 8. O rei Josias, cujo seu pai havia sido um homem que não fez a vontade do Senhor, andou por caminhos que estavam distanciados daquilo que Deus havia de plano e projeto para Israel. Aliás, nós vamos ver muito disso entre os reis de Judá. Um ou outro rei fazia o que era bom e reto aos olhos do Senhor. Mas vinha um outro de uma outra geração, outros e outros, que fazia aquilo que era muito mal aos olhos do Senhor. Nós vamos ver essa dicotomia existencial na vida dos reis de Israel. Israel, ele alternava entre reis bons e reis maus. Leia-se reis bons, aqueles que se dedicavam a cumprir aquilo que era a vontade do Senhor, aqueles que se dedicavam à restauração do templo, aqueles que se dedicavam à purificação, não só dos sacerdotes, mas também de todo o povo em geral, aqueles que se preocupavam com a purificação, com a santificação. Nós vemos então uma preocupação de um rei e outro com este fator espiritual preponderante. Porque quando espiritualmente a vida da pessoa está boa, nós transportando aqui para uma aplicação da vida diária, quando nós temos em relação à nossa vida espiritual uma preocupação de purificação, de santificação. Santificação quer dizer separação daquilo que desagrada a Deus. Nós temos vitória em nossa vida no plano espiritual e, consequentemente, por que não dizer, no plano material também. O rei Josias, que foi um rei de destaque, seus pais haviam pecado, mas Josias, ele propôs no seu coração, ele propõe no seu coração ter diante ali do povo uma postura diferenciada. E quando isso acontece? Isso acontece quando ele toma conhecimento do livro da lei. E esse livro da lei foi achado dentro do templo. Veja bem, o livro da lei foi achado dentro do templo. Tudo que existia dentro do templo era regido por legislação cerimonial prevista aonde? No livro da lei. E o que havia acontecido com alguns desses reis de Israel? Eles haviam esquecido simplesmente a regra magna para a manutenção do templo,
para a observância da regra e da lei cerimonial, da conduta dos sacerdotes, do cerimonial e da liturgia, daquilo que era feito no templo, estava tudo ali esculpido no livro da lei. A conduta moral do povo estava regida, estava ali estabelecida e cumpria o objetivo de reger a vida daqueles que queriam observar a lei. Só que o livro da lei estava praticamente ali perdido dentro do templo. Esse fator inicial é um fator que desencadeia no rei a vontade de obedecer à lei do Senhor, o livro da lei. E esse livro foi achado dentro do templo. Muitas vezes, nós deixamos entrar numa aplicação mais pessoal e moderna, odierna, o seguinte: dentro do nosso templo existem muitas coisas, muitas espécies de sentimentos, mas nós não podemos deixar que se perca dentro do nosso coração o conhecimento da lei de Deus, porque é esse conhecimento que vai reger, que vai revigorar, que vai regenerar, que vai trazer santificação para este templo, que é o templo do Espírito Santo, para o nosso corpo. Então, quando o livro da lei ele é achado por parte do rei Josias, esse livro da lei ele começa a ser aplicado. Primeiro ponto, o rei toma conhecimento do conteúdo do livro. Já o item 2 do ponto 1. O rei rasgou as suas vestes. Isso significa o seguinte: ele toma conhecimento da confrontação que existe ali dentro do conteúdo exposto no livro da lei. É a primeira coisa que a lei do Senhor faz. O primeiro ponto relevante que existe para as nossas vidas, quando nós nos deparamos com o livro da lei, com a lei de Deus, com as santas escrituras, é a confrontação. Porque o homem por si só, ele é mau em seus desígnios. O homem por si só, ele não faz a opção para com Deus. Mas quando esse homem tem o conhecimento de Deus, quando esse homem experimenta entender o conhecimento de Deus, ele se vê confrontado pelo livro da lei. Ele percebe que ele precisa purificar a sua vida para poder ter acesso à presença de Deus. Ao saber do conteúdo do livro, Safã, o escrivão, levou imediatamente ao rei Josias. O rei leu o livro tão avidamente e ficou tão pasmado diante da realidade de haver descumprido seu conteúdo que não tardou em rasgar suas próprias vestes em sinal de profunda tristeza e consternação. É isso que acontece quando nós tomamos o conhecimento de qual deve ser a nossa atitude em relação à vontade de Deus. Nós nos deparamos com a vontade dele escrita no livro da lei. E esse livro da lei é aquele que tem a orientação para a nossa vida. O homem que ele se arrepende de ter realizado tudo aquilo que vai contra o livro da lei, ele exterioriza em seu ser a vontade de mudança. E Josias fez isso rasgando suas próprias vestes, num ato que demonstra a sua insatisfação pela forma que ele mesmo havia ou estava conduzindo a sua vida até aquele momento. E ele, que era o representante de uma nação, ele dá o exemplo, ele era o rei. Ao ser impactado pela mensagem do livro, Josias não se justificou em razão dos próprios pecados, como fazem os que não querem conformar suas vidas à vontade soberana de Deus. Então, quando uma pessoa se depara com o livro da lei, quando uma pessoa se depara com a vontade de Deus, ela tem duas alternativas. Primeiro, ou ela se arrepende e se adequa àquilo que está prescrito no livro da lei, ou ela começa a apresentar justificativas. A justificativa diante dessa confrontação significa que a pessoa não apresentou diante de Deus o arrependimento pelos pecados apontados pelo livro. O reconhecimento de que somos pecadores
e que precisamos dele para nosso revigoramento espiritual, para nossa reestruturação, para nossa santificação, é o fato relevante para podermos alcançar de Deus o perdão para os nossos pecados. Josias, o rei, não culpou a ninguém por esse fato dele ter encontrado no livro da lei aquilo que estava e servia para a confrontação do seu pecado. Simplesmente se humilhou, rasgando suas vestes, demonstrando a piedade do seu coração. A humilhação faz parte do ponto relevante da conversão. A pessoa, quando ela entende o seu estado natural diante de Deus, o seu grau de culpabilidade, os pecados que ela tem, é como essa pessoa ter ou ser dirigida a um lugar, de um lugar escuro para um lugar claro. No lugar escuro, ela não tem a visão correta da sua sujeira, mas quando ela está próxima da luz, ela começa a olhar, ela começa a perceber que ela está suja, que ela precisa de limpeza, que ela precisa ser limpa, e ela fica consternada, a pessoa fica verificando, ela percebe o quanto ela está suja e o quanto ela precisa se limpar. É a partir desse momento que, na conversão, a pessoa se entrega à realização da vontade de Deus. É a partir desse momento que a pessoa tem a oportunidade de ser justificada diante de Deus, entrar no processo do caminho da regeneração e alcançar da parte de Deus diariamente e gradualmente, paulatinamente, a santificação da sua vida, ou seja, a separação de tudo aquilo que deixa a pessoa suja e impura. A pessoa vai se separando, ela vai se limpando, vai se purificando, ela vai se afastando da malignidade, ela vai se afastando do pecado, ela vai se afastando da idolatria, ela vai se afastando da ilicitude e da iniquidade para se aproximar paulatinamente de Deus. E no terceiro ponto aqui do tópico 1 ainda, nós podemos ver, entendendo a vontade de Deus. Josias, a partir do momento que ele toma conhecimento, veja bem, conhecimento, segundo passo, entendimento. Salomão sempre falava, de conhecimento, de entendimento, de sabedoria. Nós conhecemos a palavra, essa palavra cai no nosso coração, nós começamos a entender e caminhar de acordo com o conhecimento que nós adquirimos, para, a partir de então, juntamente com esse entendimento e com o conhecimento acumulado, andarmos em sabedoria, ou seja, sabemos escolher qual é o caminho que vai mostrar aquilo que é a vontade de Deus. Por ordem de Josias, o sumo sacerdote Hilquias e seus auxiliares foram consultar a profetisa Hulda para saberem se os pecados de Judá já tinham atingido o nível do juízo divino. Veja bem, é interessante essa passagem na Bíblia. Nível do juízo divino. Existe um nível de pecado que, quando é alcançado, necessariamente, diante de Deus, é acionado o seu juízo. Foi assim que aconteceu em Sodoma e Gomorra. O nível de pecado atingiu um patamar tão alto que o juízo de Deus foi acionado. Foi assim que aconteceu agora com Israel, que nós vamos ver na outra lição, depois do rei Josias, os filhos de Josias que reinaram, a sua descendência, Israel voltou a pecar e o nível de juízo de Deus subiu a tal ponto, a ponto de Israel, ou de Judá, ali ser invadida pela Babilônia. Deus exerceu juízo sobre Israel, porque o nível de iniquidade
atingiu um patamar muito elevado. Então Josias, ele se preocupa com esse grau de iniquidade que estava sendo cometido por intermédio dos reis de Israel, pelos seus pais. Nós vamos lembrar que um dos antecessores de Josias foi Manassés. Manassés, que foi um rei que atingiu um nível de malignidade, de iniquidade muito grande. Esse rei chegou a ser preso, mas ele, estando em prisão, ele pediu perdão a Deus. E Deus, mesmo com toda a malignidade que Manassés havia feito, mesmo pelo fato de Manassés ter erguido postes ídolos, ter feito passar crianças à consagração ao Deus, que não era um Deus, era um Deus maligno, Moloque, passou crianças ali para aquele ritual perante Moloque, mas Manassés, ele foi conhecer a Deus quando já estava encarcerado e preso. Manassés pediu perdão a Deus e ainda alcançou misericórdia da parte de Deus. E Josias, conhecendo os seus antecessores, ele envia mensageiros para a profetisa, aqui que nós vamos ver, Hulda, e essa profetisa, ela, da parte de Deus, ela anuncia realmente que tudo aquilo que estava prescrito no livro da lei iria certamente acontecer com Judá. Todavia, por causa da humilhação do coração do rei, pelo fato dele ter rasgado as suas vestes, ele, o rei Josias, e a sua geração não encontrariam ainda a fúria do juízo divino. Isso aconteceria em gerações subsequentes, em gerações que viriam posteriormente ao rei Josias. Nós vamos ver, meus amados, que Josias, diante da palavra de Deus, diante do livro da lei e diante ainda da revelação que foi feita a ele por intermédio desta profetisa, ele resolve estabelecer um pacto com o Senhor. Então vemos aí 3 pontos. Primeiro, conheceu a lei. Segundo, entendeu a lei. Terceiro ponto, ele estabelece um pacto com o Senhor, ele age com sabedoria. E o que ele faz? Tal como já havia ocorrido outrora, muitas vezes, com os servos do Senhor, Josias, ele proclama, como um líder zeloso, ele proclama, ele busca o cumprimento da palavra de Deus e produz, estabelece uma grande reforma em Judá, uma reforma absoluta em todos os seus aspectos, diante de tudo aquilo que havia acontecido no templo. Josias, ele propõe no seu coração a busca de um verdadeiro avivamento. E diz aqui o tópico 2, ainda no ponto 1 do tópico 2, no segundo parágrafo, diz o seguinte, que o verdadeiro avivamento começa com a escuta da palavra de Deus. Quando a Bíblia passa a ser ouvida com seriedade, o coração é quebrantado e a nossa vida é avivada e o Espírito Santo faz morada. O avivamento por meio da palavra é duradouro. Então vamos ver aqui, quando que começa o avivamento? A observância da palavra de Deus. O salmista diz, quanto amo a tua lei, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então a palavra de Deus traz sim avivamento. Nós temos também que além da palavra de Deus, buscarmos a unção, a graça de Deus que vem por intermédio de nós. Pedimos para que Ele abra os nossos ouvidos para ouvirmos da sua palavra. No segundo ponto, nós vamos verificar no início da reforma
quando tinha completado 8 anos de reinado, o rei Josias reparou o templo, tirando todos os utensílios que tinham sido feitos para Baal. Veja bem, a casa, o templo do Senhor, estava com utensílios que tinham sido feitos para Baal. Mas se o templo tinha sido dedicado ao Senhor, por que havia ali utensílios para Baal? E ainda mais, além disso, ele expurgou as imundícies idolátricas de todas as cidades de Judá e só voltou a Jerusalém quando todo o trabalho de limpeza havia terminado. Nós vamos ver ainda em 2 Reis, capítulo 23, entre o versículo 6 e 7, que fora retirado utensílios, inclusive, que eram apresentados por sodomitas ou atos de prostituição e utensílios de prostituição que eram realizados no templo do Senhor. Prostituição, templo do Senhor, utensílios de deuses pagãos, de Baal. Como tudo isso havia entrado na casa do Senhor? Havia entrado por causa da apostasia. Deus já havia avisado que se isso acontecesse, Israel, ou melhor, aqui no caso nós já estamos estudando Judá, porque Israel foi invadida pela Assíria e Judá ainda perdurou por mais alguns anos. Mas Deus teve ainda misericórdia, porque ainda despertou em alguns reis que andavam no caminho do Senhor esse ímpeto de purificação do templo, purificação da casa do Senhor. E muitas vezes, meus irmãos, nós temos que dar uma olhadinha mais profunda nesse templo. Como é que está o templo de habitação do Espírito Santo? O que tem aí dentro desse templo? Não foi à toa que aqui Josias encontrou, dentre muitas coisas no templo, ele encontrou o livro da lei. Só que como estava o livro da lei estava ali perdido dentro do templo. E se nós não tomarmos cuidado, muitas vezes isso poderá nos atingir de forma fatal. Por quê? O que existe dentro desse templo? Esse templo, o templo do Espírito Santo, ele foi feito para a habitação dele. Ele foi feito para a honra e glória dele. Ele que deve habitar. E se ele habita nesse templo, não pode haver espaço para idolatria, para iniquidade. Não pode haver espaço para o erro, para o engano, para o pecado deliberado. Nesse templo tem que habitar a presença única do Espírito Santo. E Josias, lá no Antigo Testamento, ele destrói os ídolos. Josias busca agradar a Deus. E o coração de Josias fervia de amor pelo Deus de Abraão, tão ultrajado pelo seu povo. Veja, o próprio Deus, o próprio povo que foi retirado do Egito, que foi guardado por Deus, povo de grandes batalhas ganhas por intermédio da intervenção de Deus, esse povo ultrajou o nome do Senhor, relegando ao segundo, terceiro, quarto plano o livro da lei de Deus. Josias, sabedor disso, ele, em primeiro lugar, ele faz uma renovação do pacto com o Senhor, retirando os utensílios todos que estavam ali, que eram utensílios de malignidade, de iniquidade, de ídolos, de prostituição. Ele retira tudo isso dentro do templo. E logo em seguida, ele promove item 3 da nossa lição, a celebração da Páscoa. A celebração da Páscoa e a restauração do culto e dos ofícios do templo. A Páscoa nos lembra o período em que Israel ele deixa o Egito para se tornar uma nação de Deus, que andaria de acordo com os caminhos direcionados por Deus. Sai do jugo do Egito e entra para o caminho da terra prometida. A Páscoa nos faz lembrar daquele período em que Deus ele julgou
a iniquidade do Egito, o peso da mão de Faraó contra os israelitas. E, como última praga, nós verificamos lá a marca do sangue do cordeiro na casa dos israelitas, que fez com que o anjo da morte, quando passava ali perto da casa do israelita, ele olhava aquele sangue e não colocava a sua mão. Mas diante daqueles que não temiam o Senhor, o anjo entrou ali e levou o primogênito dos egípcios. Foi juízo para o Egito. Foi um juízo que fez e que mostrou ao mundo inteiro o tamanho e a magnitude do Deus de Israel. Israel que sai do Egito e passa pelo Mar Vermelho aberto em dois, por obra magnífica de Deus para com o seu povo. Um dos maiores milagres da história nós podemos comprovar lendo a palavra de Deus e vendo a manifestação desse Deus para com o povo de Israel. E Josias, ele levanta no templo a celebração da Páscoa, a restauração do culto dos ofícios do templo. Quando que aconteceu isso? Somente depois de 18 anos de reinado foi que Josias conseguiu comemorar a primeira Páscoa. Esta foi a maior celebração desde os tempos do profeta Samuel. Josias restabeleceu a liturgia do culto, o sacerdócio, os diversos ofícios que eram praticados no templo, tais como sacerdotes, levitas, cantores, guardas do templo. Foi a maior Páscoa da monarquia, era uma das maiores festas do povo de Israel, relembrava a proteção divina e o livramento da escravidão do Egito. Foi um concerto que começou com a purificação e terminou com a celebração. Após achar o livro da lei do Senhor, derrubar os altares a deuses pagãos e destituir os sacerdotes que realizavam tais abominações, Josias deu ordem para que o povo retornasse à celebração da Páscoa do Senhor. Nós vemos aqui então que Josias restabelece a celebração da Páscoa. Nós vemos aqui o quanto esse homem de Deus, Josias, ele fez pela restauração do culto ao verdadeiro Deus, ao Deus de Israel, ao Deus Jeová. Josias restabelece o culto ao Senhor. Aqui na lição não diz, mas ainda no final da vida de Josias, ele ainda com um ímpeto muito grande, talvez por tantas boas realizações, ele acaba confrontando o rei do Egito e ali naquele confronto ele acaba não tendo o mesmo êxito que ele teve em todos os seus outros intentos. Isso porque era plano de Deus ainda que o Egito, por intermédio do rei deles ali à época, ganhasse ainda terras de outras nações que estavam sendo por eles buscadas. Mas nós vemos aqui que o impacto da lição nos mostra que verdadeiramente a obra do rei Josias deve ser sim reconhecida e ainda o é até esses dias que vivemos. Até hoje, o rei Josias é lembrado como um grande rei. Jeremias fez também ali em relação ao rei Josias, lamentações, e Josias foi um rei que marcou época devido à grande reforma que ele produziu em Judá. A conclusão da nossa lição de hoje nos ensina que Josias fez uma limpeza geral em Israel, eliminando em todas as formas de idolatria instituídas pelos reis que o antecederam, inclusive o rei Salomão. Este grande monarca e figura do Messias foi a promessa de Deus sobre Judá, de que o paganismo não prevaleceria sobre seus reis, mas que a raiz de Jessé voltaria a brotar. Muito bem, vamos fazer agora o nosso momento de oração. Querido Deus, querido Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos deu
nesta aula de estarmos, Senhor, estudando sobre a grande reforma produzida pelo rei Josias em relação a Judá. Que o Senhor também possa estar sempre nos orientando para que possamos buscar sempre a purificação e a santificação de nossas vidas, que é nesse nosso coração, no templo teu, para que tu possas habitar sempre. Te agradecemos e te pedimos as tuas bênçãos no nome de Jesus. Amém. Muito bem, chegamos ao final de mais uma pré-aula e hoje aprendemos algumas importantes lições sobre o reinado de Josias. Na próxima semana estudaremos a última lição do trimestre da nossa revista de adultos com o tema O Cativeiro de Judá. Queremos agradecer a você por ter acompanhado conosco o estudo dessa importante lição. E se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal que está aparecendo na sua tela abaixo. Ative o sininho para você ficar por dentro da nossa próxima pré-aula e compartilhe com seus professores, com seus alunos e com seus amigos e irmãos da sua igreja ou das suas redes sociais. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a todos e até a próxima pré-aula, permitindo Deus. E não se esqueça, vivamos o dia de hoje como se Cristo voltasse amanhã. Até lá!